Boa noite a todos. É com imensa alegria que eu dou início à nossa última palestra do nosso primeiro workshop da PEX Physio. Dito que as últimas palestras tenham sido muito enriquecedoras para todos. E essa, com certeza, sem sombra de dúvidas, acredito que vai ser ótimo. A gente não vai ter o nosso palestrante Lucas Giovanni Pastor Bernardi hoje, com o tema Desafios e Experiências para o Mercado de Trabalho ao recém-egresso da universidade. Ele vai dar uma perspectiva muito interessante para a gente que está recém na graduação. E, por fim, eu gostaria de falar que qualquer tipo de dúvida, guardem, anotem no seu caderninho o número de slide também, para que no final a gente consiga, o Lucas, o professor, consiga sanar todos os tipos de dúvida. Aí, só mandar no chat que a gente vai lendo, ou se por acaso quiser abrir o microfone de forma controlada, seria interessante também. Perfeito, Lucas? Show. Vocês conseguem ver a tela já? Sim, perfeitamente. Maravilha. Então, gente, muito prazer. Aqui eu não conheço. Acho que eu vi mais ou menos todo mundo ali no dia das apresentações das ICs, que teve a mesa redonda. Me chamo Lucas Bernardi, como foi apresentado. Sou egresso do curso de Engenharia Agronômica da UFSCar Campus Lagoa do Sino. Fui orientado do professor Yuri e também do professor Daniel Baron durante a graduação. Vou falar um pouquinho dessas experiências aqui ao longo da apresentação. E também fiz o mestrado com o professor Dirceu Matos Júnior no Instituto Agronômico de Campinas, ali em Cordeirópolis, onde fica o Centro de Citricultura Silvio Moreira. E aí veio a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, trocando essa ideia. Essa apresentação é mais para ser uma troca mesmo de experiências. Se vocês preferirem fazer as perguntas no final, tudo bem, mas gostaria muito de ter interações, porque a princípio eu tinha pensado em fazer alguns cases, só que como foi virtual, eu achei que não ficaria tão adequado, separei mais para fazer interações ao longo da apresentação, tá? Então, eu vou começar aqui. Então, o roteiro, né, para seguir o padrão de slide, a gente vai falar de experiência adquirida durante a graduação, a gente vai falar um pouco de soft skills e hard skills, né, essas palavras em inglês que o mercado adora, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o que elas são e como a gente adquire ela ao longo dessa jornada, né, como explorar essas habilidades, essas experiências que a gente está adquirindo, né, de que forma a gente pode explorar isso, e o que eu quero, né? Porque nem todo caso serve para todo mundo, né? Cada caso é um caso, já diria o finado professor estimado Milor Fernandes, né? Então, durante a graduação, vocês estão com a vantagem. Por que eu digo vocês estão com a vantagem? Porque vocês estudam em um campus que tem uma metodologia de ensino diferenciada. Vocês começam a ver o que é o curso desde o primeiro semestre de graduação. Se você for fazer uma engenharia agrícola no Unicamp, ou se você for fazer até as mais tradicionais, né, por exemplo, uma USP, você vai ter que passar por uma coisa que se chama ciclo básico. Você perde muito tempo da sua vida vendo cálculos, físicas, geometria analítica e não vê realmente a aplicabilidade do seu curso. Eu digo isso porque eu fiz mecatrônica no ensino médio, fiz ensino médio técnico, fiz mecatrônica na escola da Unicamp. Então, acompanhei muito de perto isso aí, porque eu dava monitoria de desenho técnico para o pessoal da engenharia mecânica. Então, eu tomei como base que eu não queria estudar no Unicamp por conta da metodologia de ensino, que eu acho muito ultrapassada, e a avaliação integradora, para mim, é uma inovação dentro do que a gente tem hoje de ensino dentro do Brasil, né, que dá oportunidade para o aluno se desenvolver. Eu vou pontuar o porquê, né? E outro ponto, professores abertos para desenvolver pesquisa. A vantagem que a gente tem a mais é do campus ser pequeno, da gente ter acesso aos professores. Não sei como está hoje, mas na minha época eu tinha muito acesso, e aí eu tive minhas oportunidades por conta de ter esse acesso facilitado com os professores, de ter essa conversa, de mostrar o interesse, né? E, além de tudo, é um campus com necessidade de desenvolvimento. Então, o que a gente mais escuta?
mas é difícil fazer a IC porque a gente não tem o recurso, a gente não tem o reagente, a gente não tem o equipamento. Cara, isso é uma dificuldade, mas que eu enxergo como uma grande oportunidade, porque a gente tem a necessidade de buscar soluções diferentes para os problemas que às vezes são simples, né? Por exemplo, quando eu fiz minha primeira iniciação científica, não tinha água destilada suficiente para que eu fizesse solução nutritiva para a semana inteira, né? Então, vamos começar a pontuar o que a gente consegue tirar de cada ponto desse, né? Então, integradora. Primeiro ponto, trabalho em equipe. Trabalho em equipe para fazer integradora é fácil ou é difícil? Na graduação, todo mundo chegou, menino novo na faculdade, o pessoal às vezes não quer saber de muita coisa, ficar na República papeando e outras coisas mais, né? Não é fácil, principalmente para fazer a gestão de tempo para escrita, discussão e autoavaliação desse trabalho que será redigido, né? E planejamento para fazer a apresentação disso, que é outro ponto positivo. Além de tudo, pensamento crítico, que você vai integrar tudo que você aprendeu em cada semestre em uma avaliação que vai te dar pontos valiosos para passar de ano, entre aspas, né, para ser aí contemplado com a nota para passar ali, de concluir o curso, né? Então, a gente pensa que dentro disso tudo, a gente pensa soft skill, o que seria? Seria a nossa capacidade de relacionamento, de gerir conflitos, de todas as nossas habilidades que não são aquelas que a gente tem que estudar com afinco para adquirir, né? Eu vejo que na integradora a gente pratica mais as soft skills do que as hard skills, que são aquelas habilidades que a gente precisa sentar, estudar e ir a fundo. Justamente por causa da questão do trabalho em equipe, apresentação, que você aprende desde o primeiro ano como se portar numa apresentação, e quando vocês forem para o mercado de trabalho, vocês vão ver que o que mais vocês vão fazer é apresentação. E aí, quando vocês chegam, vocês vão tirar de letra, porque vocês estudaram na Lagoa do Sino, tá certo? E a iniciação científica, que são dois exemplos aqui que eu deixei de caminho, porque quem está aqui está interessado em fazer pesquisa, está interessado em fazer ciência, pelo menos a nível de graduação, para fazer um currículo, para ter um aprendizado, né? Então, a gente vai ter a idealização do projeto, a hipótese e redação, tudo isso é hard skill. Gestão de tempo e planejamento, experimentos, prazo e dados, e para fazer experimentos, para atender os prazos e para rodar esses dados, a gente sabe que ninguém faz nada sozinho, né? Quem fala, eu carreguei minha IC nas costas, eu fiz sozinho. Peraí, você não pediu ajuda de nenhum estatístico, você não tirou dúvida com ninguém de como roda esses dados no R, você não teve que procurar alguma instituição parceira para fazer esses dados, né, saírem da matéria seca, porque na minha época, por exemplo, para a gente tirar dados nutricionais, a gente só conseguia pegar a planta, secar ela e aí enviar para algum instituto que faça essas análises de elementos minerais, né? Enzimas como superóxido desmutase, catalase, ascorbato peroxidase, a gente não tinha condição de fazer na Lagoa do Sino, a gente foi buscar parcerias para fazer, fiz um estágio que foi muito valioso, porque eu conheci pessoas que lá na frente tinham oportunidade de fazer o meu mestrado. Então, dessa etapa da graduação, eu enxergo que a gente está agora mais para o hard skill do que para o soft skill. Então, assim, a pessoa que está fazendo uma graduação na Lagoa do Sino, ela pode sair completa. Depende muito do empenho e do foco que ela vai dar para as suas ações, para como ela vai gerir sua carreira, né? A partir do momento que você está na graduação, sua profissão é estudante, então você tem uma carreira, né? E na pós-graduação? Aí eu coloquei depende. Eu coloquei depende porque eu só fiz em um lugar, só fiz um mestrado, né? E eu entendo muito que a escolha da linha de pesquisa, orientador e o foco profissional que você quer dar para o seu currículo é fundamental para você decidir depois a instituição também, né?
eu tive a oportunidade de passar também no mestrado com a Amanda, que me perdoe, tá, Barol? Com a Elizabeth Ono, lá na Unesp de Botucatu. Aí eu saí, marquei uma reunião com ela, saí com febre de ônibus até Botucatu, 5 horas e pouca de ônibus, estava com sinusite. Fiquei lá esperando o horário. Ela teve uma reunião comigo de 10 minutos. 10 minutos. Aí ela falou, que legal que você está interessado, muito bom. Aí eu falei que eu tive experiência da ABEP na iniciação científica. Ela falou assim, muito legal, mas no mestrado é muito pouco tempo, não dá para fazer. Peraí, mestrado são 2 anos. 2 anos. A pessoa já tem um currículo FAPESP, que eu vinha com o Barão de um currículo bem bom para pós-graduação. E em 2 anos a gente não consegue submeter. Em 1 ano eu consegui com uma iniciação científica, como é que no mestrado não dá? Aí eu já falei, então eu vou ser só mão de obra de bancada de laboratório, e é isso. Fiquei super empolgado de ter uma Unesp Botucatu no meu currículo, porque é realmente uma excelente instituição, mas não, sabe quando você sente que não dá a liga? Esse feeling você tem que ter. E o outro lado, né, que é onde eu tinha feito estágio e parceria para desenvolver análise de iniciação científica, eram pesquisadores mais ligados com experimentos a empresas, eram pesquisadores de uma instituição de pesquisa, não era uma universidade, então eles não tinham alunos de graduação ligados diretamente a eles, então eu vi que eu poderia ficar com uma atenção um pouco maior dos orientadores e ainda ter a experiência de gerir o laboratório, porque lá não tinha equipe de técnicos de laboratório, funcionários no laboratório como universidade. Então, a gente tinha que fazer muita coisa por nossa conta. E aí, a cadeia, né, de hierarquia na pós-graduação é do pós-doc, que está no laboratório, para o doutorando e depois para o mestrando. Quando eu entrei, foi a época que o Jefferson, hoje trabalha na Yara também, na pesquisa lá na Alemanha, ele estava saindo do pós-doc porque a renovação de bolsa de pós-doc dele foi negada, que foi a época da pandemia. E eu peguei só 6 meses dele lá, e era bem a época do começo da pandemia, mas a gente ainda trabalhava porque era área rural, a gente justificava ali, regulava os horários, não ficava muita gente no laboratório. E depois eu, no mestrado, felizmente, tive muita experiência adquirida, tanto nesse laboratório em Cordeirópolis, quanto na Lagoa do Sino. Acabei entrando de gaiato no mestrado, tendo que fazer esse trabalho de gestão de estagiários, gestão de projetos de iniciação científica, de gestão de almoxarifado com reagentes para fazer as análises, equipamentos, isso tudo fica com os alunos de pós-graduação, não tem nenhum funcionário que faz isso aí. Então, pensa quantas habilidades a gente falou aqui que você precisa exercer estando no mundo acadêmico, né? Vamos lá. Agora, pegando para falar de nutrição de plantas, que eu não quero fugir muito do tema, né? Ficar falando só de trabalho. Eu quero falar um pouco também do que a gente estuda, né? O que eu fiz na iniciação científica com o professor Yuri? A gente fez um experimento simples, curva de dose de nitrogênio, curva de calibração da produção de milho verde em resposta à aplicação de nitrogênio e a estimação de padrões para a recomendação de doses. Nada mais, nada menos, a gente queria ver ponto de suficiência. Quando que o milho parava de responder à adubação nitrogenada, porque uma hipótese do Yuri era que a gente estava sempre recomendando mais nitrogênio de plantio para o milho do que ele realmente precisava. O trabalho ele foi um pouco complicado, porque o Yuri era a primeira orientação, a primeira IC que ele conseguiu pelo CNPq foi comigo. Ele é estatístico e eu era um recém-chegado no mundo da agricultura. Não, como eu falei, né, eu estudava mecatrônica, eu fui metalúrgico dos 15 aos 19 e não vim desse mundo, então eu tinha que aprender tudo muito do zero, né? A gente fez em vasos. Eu não consegui fotos dessa época, tá no meu outro computador. Eu estou usando o computador da empresa para fazer essa apresentação. A gente fez em vasos com areia lavada. A gente trabalhando para lavar essa areia, colocamos solução nutritiva, adicionamos nitrogênio,
mas por diversos erros de condução experimental, eu acho que a curva ela saiu, ficou legal, mas os pontos de análise que a gente deveria ter pegado para observar não foram suficientes para que a gente submetesse para uma revista um bom fator de impacto, né? Mas resultou nessa bela foto, era que jovem, o Daniel Barão comigo, no Congresso de Fisiologia Vegetal, né? Foi aí que eu me encantei pelo mundo da pesquisa. Antes eu só não sabia o que eu estava fazendo, depois que eu fui no congresso, eu sabia que dava para entender um pouco mais do que eu estava fazendo. Né? Aqueles gráficos malucos ali, tudo gerado pelo professor, né? Então, os principais pontos, né, que eu destaco dessa experiência foi entender os elementos minerais, porque você vai estudar o nitrogênio, mas ele vai ter interação com outros elementos quando vai estar em alta quantidade, quando for estar em baixa quantidade. Então, a absorção também eu tive que estudar muito, relação de absorção de nutrientes, solução nutritiva, a parte de estatística, que me abriu um horizonte gigantesco do que a gente consegue fazer dentro da ciência, se a gente souber um pouco básico e o caminho para a gente conseguir rodar as estatísticas, ou pelo menos saber procurar quem saiba, como o professor Yuri, né? Tempo, gestão de tempo, aí começou o negócio de planejamento, né? Porque o Yuri tem um perfil totalmente, naquela época, pelo menos, diferente do meu. Ele era bem tranquilo. Não, lemos artigo aí, a gente precisa fazer experimento. Eu gosto de trabalhar com prazo, com data. E aí eu fiz um arquivo online no Word, online que tinha na época. E aí depois eu descobri que tinha um monte de plataforma, por exemplo, o Trello, que fazia isso por mim, sem eu precisar ficar fazendo uma tabela porca, né? Mas aí eu fiz esse arquivo para colocar o planejamento de quando seriam as aplicações, quando seriam as análises, quando eu estaria rodando a estatística com ele, para a gente poder se situar. E funcionou super bem, o Yuri usou até de exemplos e pediu para eu dar uma palestra uma vez, não sei para que, não vou me recordar para que curso, quando eu ainda estava na graduação, para os alunos de iniciação científica de um outro curso, acho que era de engenharia ambiental, se não me engano, sobre esse método de planejamento. Aqui a fotinha de novo, só para ilustrar. A segunda iniciação científica, né? Que foi com o Daniel Barão. Metais pesados, você já vê que já melhora já, né? Olha o tamanho do título que estava aqui com o Yuri. Às vezes é necessário, a gente não consegue sintetizar, né? Mas já melhorou demais a segunda iniciação científica, começando pelo título, né? Um título mais reduzido, um título que já você consegue descrever basicamente a pesquisa inteira com 2 linhas no máximo. Metais pesados, cromo e zinco influenciam o restabelecimento de vegetais pós-enxertia. E essa pesquisa foi financiada pela FAPESP, né? Pontos principais dela foi entrar a fundo na fisiologia vegetal, porque quando você para pensar em nutrientes e crescimento e resposta à adubação, você está falando de fitotecnia. Quando você vai falar de enxertia, quando você vai falar de melhorias em condições de estresse, quando você vai falar da parte de bioestimulantes, por exemplo, onde você precisa entender de fisiologia, e muita gente não entende de fisiologia, porque é chato, todo mundo fala que é chato, eu acho maravilhoso, é difícil, o pessoal fala que é difícil entender, é muito nome. Eu sou horrível para guardar nome de pessoa, então, pelo amor de Deus. Só que a partir do momento que você vê a necessidade, que você enxerga que é uma área potencial a ser estudada, né? E você conduzir isso, falar, não, minha carreira vai ser isso aqui. Você vai estar todo dia em contato lendo, você vai estar se empenhando para ver os artigos, escrever o seu artigo, discutir os seus dados. Esses nomes complicados, essas rotas metabólicas, parece que vai entrando com a maior facilidade a partir da necessidade. Se a necessidade não é criada, aí realmente vai continuar sendo difícil, vai continuar sendo penoso, né, para o pessoal. Então, a fisiologia vegetal, para mim, foi o principal fator, e ligar a nutrição com a fisiologia, todos os outros aspectos metabólicos, né? As parcerias, como eu falei desde o segundo slide, análises, que eu aprendi muito a fazer análise e como não fazer também, porque eu também tinha um prazo muito apertado por ter o compromisso da BEP.
e eu tive que fazer as análises até de noite no laboratório, nem era permitido, se não fosse um anjo na minha vida, que estudava doutorado na época, que chamava Guilherme Ferreira, eu não teria concluído essa pesquisa, que gerou frutos, né? Meu TCC, aqui do lado está o Barão já mais barbudinho, já mais casadão, né? Mudou bastante em 1 ano e meio. E o Jefferson aqui, que eu comentei, que depois que eu entrei no mestrado, depois de 6 meses ele saiu, foi trabalhar na Sumitomo e hoje ele está na Yara também. E eu aqui com o olho inchado depois de um Tusca. E o artigo que a gente publicou, né, site Horticultura, eu não sei quanto que está o fator de impacto dela hoje, na época eu acho que era 2,5. Eu fiquei assim abismado de ter conseguido publicar nessa revista, porque a gente sempre baixa muitos artigos, lê, referencia, até um momento que quando você clica no link, você vê que é da site Horticultura e você fala, aqui eu sei que eu vou encontrar o que eu preciso. E quando eu estava escrevendo meu artigo, era sempre essa Horticultura que eu vi e falava, aqui eu sei que eu vou encontrar. E conseguir publicar nela e saber que muitas pessoas vão poder clicar no link e talvez encontrar algum parágrafo na minha discussão para justificar a pesquisa dela também, me traz muita alegria. No mestrado, que eu fiz com o Dirceu Matos Júnior, eu estudei o título Uso de filmes de partículas de cobertura para modular a temperatura das folhas e o estresse térmico. Mas o meu slide está com o título aqui em cima de nutrição de plantas. Onde que está a nutrição disso aqui? Né? Eu ia falar para a gente fazer num formato mais conversando, né? Para o pessoal abrir o microfone e me responder mesmo, né? Onde que está a nutrição nesse título? Pode sentir à vontade aí, gente, para interagir. Só para... Então, já que não vai ter interação, vamos seguir, né? Pontos importantes. Gestão de pessoas. Como eu disse, né? Estava tendo essa mudança, o Jefferson estava saindo, o Verônica, que era da outra pós-doc, também tinha saído recente a minha chegada. Então, gestão de tudo, compras, planejamento de tempo devido ao tempo. Ficou confusa essa frase, né? Planejamento de tempo devido ao tempo. Eu coloquei isso porque ficou engraçado mesmo. Quando você usa, quando você está estudando filme de partículas de cobertura para modular a temperatura, o que você precisa? Calor e sol. A gente vinha de 2 anos de quebra de safra da citricultura por estresse térmico e solar, porque acontece junto, né? Vai ter sol, alta temperatura, então vai estar com sol, né? E até em pomares irrigados teve quebra de safra por conta do sol, né? E no ano que eu vou fazer a minha pesquisa, chove de setembro até janeiro. E eu tive que fazer o experimento de fevereiro a março, que não é o período adequado, porque o período que mais acontece esse tipo de estresse é ali entre setembro e outubro, que tem a maior incidência de períodos descendiais, ou seja, de 10 dias sem chuva, com alta radiação e altas temperaturas, né? Então, essa pesquisa até agora, né, porque o meu orientador virou diretor do centro lá e tal, e tá enrolando com os artigos, até agora só saiu esse. Tô cobrando perdido para fazer sair os outros 4 que tem lá para sair, né? Fisiologia plantar, até onde eu lembro, o fator de impacto dela tá por volta de uns 5,4, se eu não me engano. Depois me corrijam se eu estiver errado. Mais uma revista que eu nunca nem imaginei, né, publicar. Então, mais uma vez, prova, né, que a partir do momento que a gente se propõe a estar ali estudando o tema e estar ali lendo os artigos, fazendo as análises, cumprindo um protocolo, porque pesquisa não tem segredo, cumprir o protocolo do seu planejamento, fez as análises segundo os protocolos para realizar aquelas análises, você vai ter um bom experimento, você vai ter dados muito, muito bons que vão dar para ser discutidos e publicados em uma boa revista, tá certo? Então, para quem, né, ficou pensando onde que tinha nutrição nisso, todos esses elementos e um pouco mais foram discutidos nesse artigo e vão continuar sendo discutidos nos próximos, né?
porque a gente utiliza filme de partícula de cobertura, à base de silicato, ou então à base de carbonato de cálcio, pó ou suspensões concentradas. Suspensões concentradas são fertilizantes foliares líquidos bem densos, parece uma tinta, que tem muita quantidade de algum nutriente dentro dessa suspensão concentrada, ou pelo menos deveria ter, né? E aí, quando você aplica sobre as folhas, isso fica como se fosse um filme de partícula branca, que vai bater o sol ali, como é branco, vai refletir parte dessa radiação. E a gente conseguiu provar que essa tecnologia realmente pode melhorar a capacidade das plantas sob condição de estresse, tá? Eu posso enviar depois o arquivo para vocês, caso vocês tiverem curiosidade de ler. Eu não sei se vocês têm acesso, né, a todos os artigos, como foi depois de 2022 a publicação. Eu acho que o Sci-Hub não está baixando, né, depois de dezembro de 2022. No meu caso, agora que eu não tenho nenhuma instituição vinculada, eu não tenho acesso aos artigos, então eu uso muito o Sci-Hub, né? Então, mercado de trabalho. Eu fiz um organogramazinho aqui para a gente entender. Porque quando eu estava na graduação, eu não guardo ressentimento nenhum, tá, gente? Mas eu já escutei de companheiros de faculdade, assim, Bernie, que legal que você quer fazer mestrado. Se eu não conseguir emprego, eu vou fazer também, né? Mas beleza, vamos lá. Vamos parar para pensar num cenário de quem se formou na graduação e quer trabalhar em empresa, não quer fazer mestrado. Ele vai, provavelmente, entrar como analista em alguma empresa. Analista ou agente gerador de demanda, né? O que essa pessoa faz? Essa pessoa faz 1/10 do que vocês fazem, só que numa escala, numa proporção de território muito maior e gerando lucro para uma empresa que está querendo vender produtos que você está gerando a demanda desses produtos, né? O que é o experimento, né, que se faz para mostrar? Eu deixei um exemplo depois. Mas, basicamente, essa pessoa vai rodar campos, né, com produtores, vai fazer atendimento a cliente. Isso é uma parte muito positiva. Eu vou comentar daqui a pouquinho, né, mas eu vou focar agora na jornada, né? Então, entra como analista. Depois que você for progredir de carreira, você pode ir para representante de venda, coordenador de venda, não sei como a empresa tem uma nomenclatura, ou especialista em desenvolvimento de mercado. Aqui é uma vaga muito interessante, que eu admiro muito, porque esse cara está bem perto da questão da pesquisa, porque esse cara tem que ser um cara mais técnico. Aqui, quando o cara é analista, ele ainda está pensando se ele quer ir mais para o comercial ou se ele quer ficar na parte técnica. Mas depois disso aqui é gerente, diretor e essas coisas de gestão, que basicamente você para de exercer a sua profissão para gerir pessoas e projetos, né? Aí eu deixo a outra parte. O cara que vai para o mestrado e doutorado, né? Consequentemente, não todo mestrado faz um doutorado, como eu, mas todo doutorando já passou por um mestrado. Ele está aqui por fora. E eu acho que a pessoa, quando ela se candidata, né, se dispõe a viver mais tempo com pouco, porque a gente sabe que é muito mal pago no Brasil a ciência, né? Ele se submete a algumas questões. Por exemplo, eu tive a sorte de entrar como analista num time de desenvolvimento de produto, ou seja, mais perto da pesquisa, mais perto da estratégia da empresa. Eu não era um analista comercial que ficava rodando o campo, que ficava gerando demanda. Eu fazia pequenos ensaios com produtos ainda codificados, eu fazia peças com o pessoal do marketing. Marketing é uma parte muito importante e vocês vão ver quando vocês forem trabalhar que vão tirar de letra, porque o marketing nada mais é que comunicar bem com as palavras certas, né, e imagens certas. E quem faz pesquisa precisa fazer isso para conseguir publicar artigo, para conseguir comunicar um banner e etc, né? Então, eu acho que o pessoal que vai para a pesquisa, para uma oportunidade comercial, depois é muito mais interessante estar do lado direito da nossa tela, que é entrar diretamente na pesquisa, como vi casos, por exemplo, do Franz Hippler, que foi um companheiro do laboratório do Dirceu, que eu fiz estágio, que também me ajudou muito a aprender metodologias, que hoje é gerente de pesquisa na Yara, na Alemanha, né? E
também já vi pessoas com doutorado fazendo trabalho de analista comercial de campo lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, é todo mundo que faz mestrado, que vai para o doutorado, que vai conseguir um cargo de pesquisa legal, que vai conseguir um cargo de desenvolvimento de produto legal? Não, não é. Tá? Vai depender muito do foco que você deu, da seriedade que você deu para os seus estudos, da maneira que você comunica, porque às vezes você dá uma seriedade extrema, mas você não tem um perfil para trabalhar em empresa, você tem um perfil para ser um professor e está tudo bem, está tudo bem. Mas como a gente está falando de mercado de trabalho, eu quis trazer essa perspectiva para cá, tá? E aí a gente fica pensando, né, para onde é que eu vou, cara? Nossa, eu vou trabalhar com comercial, mas eu gostei de fazer isso. Se eu for fazer mestrado, o pessoal escuta muito isso. Se eu for para a área acadêmica, eu vou virar professor, eu não vou ter oportunidade no mercado de trabalho. Mas eu falo para vocês, se a gente faz porque a gente gosta e sente prazer em fazer pesquisa, as companhias, né, de fertilizantes e defensivos, elas querem trabalhar com essas pessoas. Elas querem trabalhar com pessoas que têm afim, que conhecem do que estão falando, mas também que têm flexibilidade, que sabem lidar com pessoas, todos aqueles soft skills que muitas vezes na academia a gente realmente não aprende, dependendo do lugar que a gente está. Tá? Então, quem executa o quê, né? Então, coloquei aqui, desenvolvimento de mercado. O analista, ele desenvolve basicamente, não que o cara especialista em desenvolvimento de mercado não faça isso aqui de acompanhar a lavoura, mas principalmente os analistas fazem isso aqui, acompanham a lavoura, tiram fotos, o padrão, a testemunha, né, padrão produtor, deu essa característica na cana, e o padrão Iara foi maior, até envergou aqui a cana, deu 8 toneladas a mais, olha que bonito, mas a gente sabe, a gente olha um gráfico desse, quem é da ciência fala assim, meu Deus, né? Escala, não tem análise estatística, não tem repetição, é 1 hectare contra 1 hectare para provar que um produto é melhor que o outro. Mas acontece, é assim que se faz, e também reflete o resultado da pesquisa, tá, gente? Nayara faz pesquisa séria, Nayara faz muita parceria com instituições de pesquisa, com consultores que têm suas empresas de pesquisa, e são muito confiáveis. A gente já recebeu um relatório mostrando resultados positivos, mostrando resultados não significativos, mostrando resultados de concorrentes que foram desempenhar melhor do que nossos produtos de fertilizantes no campo, né? Mas aqui eu vou focar nas habilidades do desenvolvimento de mercado, né? Que são principalmente palestras técnicas e comerciais. Você tem que aliar todo o seu conhecimento técnico a uma linguagem comercial que o produtor entenda. Não adianta a gente ir lá e falar difícil. A gente tem que falar de um jeito que o cara da revenda vai entender, que o produtor vai entender, que ele vai sentir a necessidade de aplicar o seu produto, porque você vai ser cobrado por vendas, né? Entender muito o mercado, o que eu digo de entender o mercado, isso aqui eu ficava bem nervoso quando eu entrei na IAP, porque eu vim da academia, e o pessoal falava assim, você tem o defeito de você não conhecer nada do mercado. O que é conhecer o mercado? Você só conhece o mercado depois que você está no mercado. Antes que você está no mercado, você não vai pegar seu carro, rodar a fazenda e bater na porta do produtor. E aí, como é que tá? Comprou de quem esse ano? Já vai soltar o plantio? Então, tipo assim, são coisas muito particulares que você só vai entender quando você entrar no mercado de trabalho. Mas entender mercado seria os concorrentes, as épocas principais de compra, de fechamento de negócio, para você soltar uma campanha de vendas, para você fechar, nem que seja áreas de testes, né? Por exemplo, essa ao lado, para fazer uma prospecção com clientes, né? Segmentar, e daí entra, né, para a parte de clientes, segmentar clientes e produtos. Não é toda a revenda que você vai trabalhar todos os produtos da linha. Às vezes é melhor você trabalhar com 2, 3 produtos, né, do que com todo o portfólio. Atender clientes de uma região maior que a do analista. Então, o analista ele fica focado numa, entre aspas, né, porque tem analista de comercial que roda muito, né? Então, atender clientes de uma micro-região, quando você é analista, e quando você é especialista em desenvolvimento de mercado, dependendo da estrutura da empresa,
Tem uma especialista, por exemplo, que ela ficava sediada em Piracicaba. Ela atendia a região do Vale do Ribeira, do sul de Minas Gerais e do sul do Rio de Janeiro. Tá? Rodando isso aí de carro, tá? Para atender as revendas e ver os problemas dos clientes e fazer as campanhas comerciais, palestras técnicas e tudo isso. E ainda gerar resultados de geração de demanda junto com os analistas, coordenando eles. Então, você para ver, o cara ele tem que coordenar as, entre muitas aspas, né, ICs ali, que vai estar rodando esses experimentos de prospecção também, né? E acompanhar para ver se está sendo bem conduzido, se teve a colheita, se teve as avaliações ao longo do ciclo, que são muito importantes para ter comprovações por imagens, né? E aí a parte de desenvolvimento de produto. Não entrei na pesquisa porque eu não trabalhei com a pesquisa, mas eu vou falar um pouquinho dela, né? Desenvolvimento de produto vai fazer palestra técnico-comercial por solicitação do comercial, para trazer uma importância, às vezes, para um cliente, porque a gente está lidando diretamente com a estratégia da empresa, né? Então, se vem uma pessoa de outro setor, é super valorizado isso em algumas reuniões. Entender do mercado também, porque você vai precisar pensar em lançar produtos que façam sentido para o mercado que você está atuando. No caso, é Brasil, porque a gente tem uma exposição global, né? Então, tudo que a empresa está lançando, a gente é cobrado por testar aqui, validar aqui, ver se dá produtividade ou não para fazer o lançamento. E também, para tudo isso, né, fazer protocolo para testes, para validar esses produtos. Então, uma coisa que eu ouvi quando eu fui entrar na Yara foi muito, muito engraçado, né? Fiquei até com medo. Eu falei assim, qual que é a diferença de ser analista aqui e ser analista comercial de câmbio? O meu amigo falou assim, é tranquilo, aqui, se você fizer uma cagada, o mundo todo vai ficar sabendo. Só isso. No comercial, não, só a sua região. Então, tem um pezinho um pouquinho maior, né? Aí aqui eu trouxe, gente, essa aqui mais uma vez que eu queria interagir, mas eu acho que a gente vai deixar as interações para o final, né? Mais uma vez, né? Academia versus mercado. Isso aqui é um anúncio de uma vaga. E eu, a princípio, eu ia perguntar para vocês ponto a ponto, né? Dessas responsabilidades e atribuições. Quem já fez uma iniciação científica ou quem está em processo de, pensa que essas experiências de graduação que eu falei e da pós-graduação também que eu detalhei como foi a minha experiência, né? Pensa que desenvolver e aprimorar, organizar informações técnicas de portfólio e agronômicas é uma tarefa que vocês conseguiriam cumprir? Por baixa interação, já vou passar e vou dizer que sim. A gente é bem treinado para lidar com uma quantidade grande de dados e informações durante as nossas pesquisas, e isso é facilmente aplicável, né, para a gente quando a gente vai para a empresa. A gente só precisa pensar de uma maneira um pouco diferente, pensar em produtos, em portfólio, e não em artigos ou experimentos, né? Apoio na implementação estratégica de portfólio, posicionamento às soluções de portfólio por cultura e região. Então, pensa só, eu falei que entrar na parte de fisiologia foi muito importante, né? Entender de nutrição foi muito importante. Essa empresa que anunciou isso é uma empresa concorrente de nutrição. Uma pessoa que entende nutrição, que entende fisiologia, consegue totalmente, pelo menos, buscar tirar as dúvidas ali com o pessoal que está diretamente no campo, com o comercial, e fazer esse posicionamento. Nada mais é do que, por exemplo, a gente falar que um adubo 4,28,8, um NPK com 4 de nitrogênio, 28 de potássio e 8 de fósforo, ele é para ser aplicado, por exemplo, no plantio da soja. É um exemplo básico. Ou então, que um fertilizante foliar com nitrogênio em alta concentração e molibdênio, ele é para ser aplicado no período vegetativo das culturas gramíneas, por exemplo. Então, fica mais fácil para a gente pensar nisso, né? Difundir informações através de treinamentos, capacitação, time comercial e de desenvolvimento de mercado, utilizando sobre as principais tendências agronômicas e de produtos. Acabei de falar que a Lagoa do Sino é a instituição, a universidade fantástica para se aprender a fazer a apresentação
para aprender a lidar com equipes, né? Uma pessoa que sai da pós-graduação e vai para o comercial, a principal questão dela é lidar com os prazos do comercial, com as pessoas, né? Porque é muito diferente mesmo. Mas se você é mais maleável, se você tem um jogo de cintura, você se adapta fácil, tá? Então, acompanhar tendências, inovações e propor desenvolvimento de novas soluções. Aqui dá uma travada. Porque, às vezes, quando você está com uma cabeça muito acadêmica, você pensa em soluções geniais, mas que a empresa não vai, talvez, ter o dinheiro para isso naquele momento, né? E dependendo da sua posição, você não vai conseguir propor isso facilmente para pesquisa, você vai ter vários portões para serem abertos antes, né? Convencimentos para propor uma nova solução assim disruptiva, né? E que seja cara de desenvolver, mas que possa dar um retorno depois. Então, isso aqui é o entender de mercado. Às vezes você está acompanhando o que está acontecendo na concorrência, o que está acontecendo no mercado, alguma inovação que saiu, alguma patente nova que saiu, ou algum estudo realmente científico que está começando a ser desenvolvido, mas que é possível de se realizar a baixo custo também pela empresa. Tá? Interação com diversos departamentos da empresa, como marketing, comercial, de vendas. Aqui, mais uma vez, a parte de soft skills, que eu deixei com uma carinha assim, né? Que não é triste, mas também não é feliz, porque todo mundo consegue se adaptar a lidar com diversos departamentos, com o marketing estilo empresarial, no estilo de divulgação científica, né? E principalmente com a questão de vendas, suprimento, operações, qualidade, que vai ter problemas, produtos, vocês precisam resolver, entre outros. Tá? Interação com consultores, especialistas, instituições de pesquisas. Poderia até deixar a carinha feliz aqui, mas tudo que é interação, tudo que é soft skill, eu deixei com uma carinha mais ou menos. Vai depender muito da capacidade de cada um de adaptação e jogo de cintura, tá? E aí, participação em feiras de eventos de segmento, aí entra, né, a gente feliz, né, de ir para congressos, né, e participar de eventos com palestras técnicas e tudo mais. E aí, os requisitos. Os requisitos, gente, eu acredito que todo mundo que passou por essa trajetória, como eu mostrei, que se dedicou, que estudou nutrição, que estudou fisiologia, contempla. Então, graduação, ok, né? Pós-graduação, desejável, beleza, desejável, não é um pré-requisito. Experiência de 3 anos ou mais no segmento de fertilizantes de solo. O que seria? Aí a pessoa que às vezes está na graduação, na pós-graduação, pensa assim, caramba, não vou me candidatar porque eu não tenho 3 anos ou mais no segmento. Aqui ele falou de segmento, ele não falou de experiência de 3 anos em empresas, no mercado. Eu sempre considero meu período de pesquisa como um período de experiência dentro da nutrição, dentro da fisiologia vegetal. E isso é um ponto muito positivo de ser valorizado se você tem confiança de falar do que você aprendeu, né? Então, a experiência desejável com pesquisa e desenvolvimento, segmento do agro, beleza. Desejável conhecimento sobre fertigação, aditivos, foliares e biológicos. Aqui, o que vai pegar um pouco essa parte de aditivos, que na pesquisa a gente não se atenta muito nisso. A gente pensa muito no elemento interação com a planta. Elemento interação com a planta. Mas a parte de formulação de produtos, a parte de aditivos que vão entrar junto com esses nutrientes para fazer que um produto final, seja ele granulado ou seja ele foliar, dê liga, entre aspas, para facilitar, né? É uma parte que é difícil de achar profissional que conhece, tá? Mas se você entender de fertigação, foliares e biológicos, show de bola, né? E aí, quando você está no mercado de trabalho, você também tem que ficar atento a essas vagas da concorrência. Por quê? Porque essa empresa, ela só faz fertilizante sólido, né? Granulado. Por que ela está pedindo uma pessoa para trabalhar com um portfólio que tenha experiência em foliares biológicos? Opa! Daqui a alguns meses a gente vai ver foliar dessa empresa concorrente, tá? Então, disponibilidades para residir em Paulinas, pela região, aí, né? A gente está em São Paulo, né, gente? Eu, por exemplo,
cresci em Campinas, nunca imaginei que tivesse tanta empresa do agro. Na verdade, eu não sabia nem o que era o agro antes de eu fazer agronomia, né? Eu conhecia os pés de café da região que meu avô tinha saído da roça, e que é Serra Negra e Lindóia ali, com agricultura de subsistência praticamente, né? Mas não conhecia mais nada. E disponibilidade para viagem, né? Tranquilo. Quem quer ser agrônomo tem que ter disponibilidade para viagem, senão não adianta nem mandar currículo. E aí, gente, é isso. Eu tinha pensado em fazer com mais interação, abrindo mais microfone e tudo mais. A gente pode aproveitar os 10 minutos finais aqui, mas de considerações finais, né, eu coloco como interagir com diferentes frentes na universidade faz a diferença para a gente criar essa casca de lidar melhor com diferentes âmbitos, com diferentes pessoas, com diferentes tipos de pensamento. Na universidade é onde a gente vai mais conseguir isso se a gente se expor a isso, né? Não adianta a gente ficar no nosso mundo fazendo pesquisa e lidando só com as pessoas que a gente gosta, também que a gente não vai ser exposto a isso e a gente vai ter dificuldade. E pesquisa não é só artigo, é gestão de tempo, cumprimento de meta, tudo aqueles pontos que eu falei para vocês, né? O marketing, que a gente tem que sempre pensar que hoje, né, as gêmeas aí começaram a fazer o marketing delas, né, no Instagram. Tudo é imagem, tudo é marketing. Eu não tenho muita paciência para isso. Na época da pandemia, eu tinha muita, né? Eu tinha um pouco de tempo sobrando. Eu fiz divulgação científica com um Instagram que hoje está bem forte na divulgação científica, com várias parcerias, se chama Descascando a Ciência. Eu tinha começado o YouTube com eles, mas era bem na época que estava mudando bastante o padrão de consumo de mídias para Reels no Instagram. E o YouTube foi ficando um pouco obsoleto. Hoje, de 2019 para cá, é muito difícil encontrar pessoas que ficam em frente de um computador vendo vídeos de 10 minutos, 15 minutos, que eu, particularmente, acho muito interessante. Eu sou um consumidor de YouTube, assim, viciado. E queria trabalhar com isso, mas no mercado não foi para isso. Tá? Mais uma vez, uma análise de mercado, né? Tem gente que sobrevive com isso e ganha dinheiro com isso, existe, mas precisa de muito mais afinco do que você conseguir um alcance com Reels de Instagram, por exemplo, que hoje em dia está mais fácil você atingir mais visualizações com conteúdos menores, com coisas resumidas, né? E aí hoje eles estão bastante fortes com isso. E aí, gente, para a gente pensar sempre nessa palavra em inglês, né? Hard skills, soft skills. Para a gente nunca esquecer da parte do soft. Porque eu mesmo fiquei muito preso à parte do hard, às vezes. Não, porque se eu entender da fisiologia e tal, realmente, é muito importante, estuda, não deixa de lado. Mas interagir com outros grupos, não ficar só no grupo de pesquisa. Faz parte de um DCE, faz parte de uma atlética, faz parte de um grêmio estudantil, né? Faz parte de uma organização do evento cultural, organização da Semana da Engenharia Agronômica, sei lá. Lide com o máximo de gente diferente, se possível, mora em república, porque isso conta muito para no final, né, a gente ter um desenvolvimento assim por completo, né, que eu digo na nossa jornada. Tudo é válido, tá? Gente, vamos bater um papo aí. Muito obrigado. Eu espero que eu tenha atingido as expectativas, né? Eu queria muito que fosse presencial, mas infelizmente não rolou dessa vez. Espero que no futuro próximo dê certo. Perfeito, Lucas. Agradeço aí a palestra. Acho que o professor quer falar alguma coisa? Se me permite, Raul. Boa noite, Lucas. Boa noite, Raul. Boa noite a todos. Bom, é com imensa alegria que a gente recebe o Lucas, um egresso aí de primeiríssima qualidade. Adorei a sua apresentação. Parabéns, Lucas. Adorei a naturalidade como você trouxe, né? Foi um bate-papo, quase um cigar bar, né? Uma coisa assim, um papo de boteco mesmo, bem descontraído. Você trouxe aí muita coisa interessante que o aluno de graduação nem faz ideia, desde a escolha, por exemplo, desse futuro orientador de pós-graduação, ou mesmo o organograma que você esmiuça, coisa que a gente não tem essa ideia,
do que um analista faz, um desenvolvedor de produto faz, um P&D faz. Ou seja, há muito mais horizontes no se realizar iniciação, o pós-realizar iniciação. A gente fica muito preso, não é, Lucas? A achar que fazer o mestrado ou o doutorado, ele só abre portas para a pesquisa científica acadêmica ou a docência. Não, ele te abre também portas dentro da empresa. É claro que você talvez não atue como um mestre ou como um doutor, mas isso te dá aí uns pontinhos a mais. Né? Eu gostei demais. Acho que você trouxe um panorama que dificilmente nós teríamos essa oportunidade dentro do curso de graduação. Adorei mesmo. Lucas, eu queria, se você me permite, eu queria ouvi-lo, já que, né, a gente está nesse bate-papo muito interessante, queria explorar um pouquinho mais a sua vivência com as soft e as hard skills. Por exemplo, você nesse tempo aí que já está na estrada, na carreira sua profissional, você já deve ter se deparado com situações de problemas éticos, de problemas de má condução, má postura no trabalho. O que você, e não é para citar nomes, pelo amor de Deus, mas como é que você lida ou lidou já com situações? Compartilhe algumas vivências aí, até para que o aluno já comece a imaginar o que virá pela frente após se tornar egresso na graduação. Olha, no primeiro momento que você começa no mercado de trabalho, você tem que entender que você não tem um contrato fixo, assim, você tem um contrato de trabalho, mas a empresa ela pode decidir fazer um corte de custo. Ela pode decidir que você não faz parte mais da estratégia da empresa e te desligar. Né? Então, você não vai ter mais como colocar a boca no trombone para todas as situações. Por exemplo, teve um caso de um companheiro da PEX Físio que teve uma atitude, você vai lá e reclama com o barão, sei que tem. Na empresa você tem que pensar 2 vezes. Você primeiro fica nervoso, fica xing. Depois você pensa assim, o quanto que isso vai gerar de exposição para mim, porque o que você diz do próximo diz mais sobre você do que sobre o próximo, né? A não ser casos extremos, né, de assédio, né, e tal, que aí existem ferramentas dentro de empresa para se corrigir esse tipo de comportamento, principalmente assédio moral, questões de machismo, de homofobia, isso realmente tem que ser denunciado, existem ferramentas para isso dentro das empresas, mas as atitudes assim, sabe, que não são muito, que nem o professor falou aí, que nessas reações a gente tem que pensar 2 vezes, a gente tem que entender a nossa posição, a gente tem que entender os nossos objetivos e tem que entender que pode ser a gente que vai estar sem o salário mês que vem, que a gente é mero trabalhador, né? Perfeito. Numa parte já no início, né, você trouxe ali algumas imagens nossas, né? Que bacana, né? Que legal que você tem aí no seu acervo pessoal. A mudança no visual, isso se chama idade, tá? Algo que, se Deus quiser, todos vocês passarão. Fiquem em paz. Agora, deixa eu também ouvi-lo, porque veja, olha que interessante. A gente ouve alguns clichês e a gente até adota esses clichês na graduação do tipo: aqui, dentro da graduação, é o momento de errar. Aqui é o momento em que você pode ousar, errar, cair, levantar, que terá um orientador, um professor, ou ali você tem como se recuperar. Agora, pensando pós da graduação, perdão, né, de maneira egressa, o que o Lucas talvez... E aí, veja, isso é interessante porque a gente não sai preparado para o mundão. Mas o que talvez hoje, Lucas, dentro das empresas, dentro da empresa que você atua, que talvez se você pudesse voltar no tempo, você faria melhor ou diferente, ou corrigiria alguma rota? Sabe? Compartilha com a gente esse tipo de vivência, porque a pessoa perspicaz, inteligente, ela aprende com os erros dos outros. Compartilha com a gente.
Eu acho assim, essa frase ela tem que ser interpretada de uma maneira científica, né? A gente pode errar dentro de uma margem de erro ali, né? Se a gente errar muito, a gente não consegue nem na graduação. E você falou, a gente tem que aprender com os erros, né? Mas assim, no geral, claro, eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta. Você pode repetir, por favor? Posso. O que talvez o Lucas, né, funcionário de uma empresa multinacional, o que talvez ele já percebeu que se ele pudesse voltar no tempo ele faria diferente? Ah, tá. Olha, eu sou um pouco desumilde com isso aí, eu falo que nada, viu? Eu não mudaria nada do que eu fiz, da forma que eu fiz, porque por eu chegar numa sala de primeiro ano de engenharia agronômica e eu me senti o peixe fora d'água, como eu disse, eu não era do ramo, eu sabia que eu tinha que ser muito melhor, me empenhar muito mais do que os outros, porque os outros já tinham algum contato no agro, porque os outros já conhecem alguém de uma revenda que vai ter um emprego, que os fiava trabalhar com meu pai, putz, entendeu? Então, eu não tinha essa chance. Se eu fosse trabalhar com meu pai, eu ia voltar para a máquina, na fábrica. No verão, na fábrica, o metalúrgico pega mais de 50 graus. Meu pai, ele fica na sombra trabalhando, mas ele teve que tirar, com 43 anos, tirou 3 cânceres de pele da cara. Então, quem trabalhou desse jeito, dá muito valor para não se dar chance de errar. E eu lembro muito bem que quando o professor falou assim, ó, Lucas, a orientadora da Espanha respondeu para fazer a BEP, você tem que... Barão, você me ligou, era 5 e pouco da manhã, porque você estava no fuso horário lá da Espanha. E era um dia depois do jogo da Copa do Mundo, o Brasil tinha ganhado. Eu estava numa ressaca. Que eu poderia, assim, falar, não vou atender o Barão, estou de ressaca. Mas eu não tinha chance de errar. Se eu não levantasse, não fosse fazer esse projeto com o Google Tradutor e corrigindo os errinhos ali que eu meio que sabia que, estudando por cima espanhol, eu não ia ter a chance, entendeu? E depois tu não fala, nossa, como é que você conseguiu, né? Perfeito. Então, cara, você levantou a bola para você mesmo. Veja, quais, então, ó, veja, com essa experiência que você acabou de trazer para nós. Lista para nós 3 palavrinhas ou 3 virtudes, 3 qualidades que tem que estar na vida desse profissional que vai encarar uma multinacional, que não vai ter tempo ruim para viajar para lá e para cá, que vai encarar pessoas que não conhece, etc. Lista para nós 3. É meio complicado, né? Porque eu só trabalhei em uma empresa, as empresas têm culturas diferentes. A Yara é uma empresa que ela é norueguesa, ela tem uma cultura diferente de empresas, por exemplo, como o Stoller, como o ICL, que são americanas, mais produtivistas e tudo mais, né? Mas eu enxergo muito que, assim, curiosidade, eu ia falar interesse, mas eu vou basear pelo que eu tenho hoje de norte, né? Curiosidade, colaboração, né? E principalmente mesmo vontade. Né? Vontade, que às vezes é curioso, mas não é, sabe, aquele não suficiente para ir atrás, né? Você tem que ter vontade, você tem que saber o porquê. No primeiro slide eu coloquei o que eu quero. Você tem que saber o que você quer. Você quer ser professor? Então vai fazer o mestrado, vai fazer o doutorado, seja melhor nisso e estude muito para passar no concurso que é muito concorrido. Você quer trabalhar em pesquisa numa empresa? Então procure seus caminhos, faça muito network, que vale mais do que dinheiro, como diria Silvio Santos. Tá? Eu só consegui o que eu consegui hoje por estar sempre aberto a conhecer pessoas. E trabalhar com elas, falar assim, você precisa de ajuda nisso aí? Posso fazer, tal, não sei o que tem. Não é se matar para fazer tudo para os outros também, né? Mas, tipo assim, dentro do seu possível, estar aprendendo com o próximo. Ter vontade. Que eu poderia não ir, não ajudar e ficar em casa de boa, né? Minha pesquisa lá, tranquilo. Muito bom, Lucas. Bom, primeiro, obrigado mais uma vez. Vou devolver aí a palavra para o Raul. Joia. Perfeito, professor. E agora eu abro a palavra ali, se alguém quiser se manifestar, pelo abrir o microfone para a gente trocar uma conversa. Perfeito, fique à vontade. Obrigado, Raul. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Lucas pela palestra, foi muito enriquecedora, cara. Que nem o professor falou ali, tem coisas que a gente aqui na graduação nem imagina,
que existem, que está acontecendo lá fora, e você trouxe aí uma luz aí para a gente do que a gente futuramente pode encarar aí, né? Isso. Voltando um pouco lá no início da sua apresentação, você falou sobre a sua IC, que você teve alguns, digamos assim, alguns empecilhos que foi com análises, né? Uhum. De, às vezes, precisar de uma análise na sua IC e não ter aqui na, na faculdade, né? Eu gostaria de saber quais foram essas análises, se você pudesse citar algumas delas, e como você conseguiu essa parceria, com quem você conseguiu, como você conseguiu chegar nesses parceiros aí. Tá. A análise de nutrientes, eu não sei se vocês fazem hoje em laboratório na Lagoa do Sino, mas na época não dava para fazer, em tecido foliar, ou radicular, ou em caule. Análises enzimáticas, a gente não tinha espectrofotômetro e reagente para fazer. Então, a enzimática se entende desde extração de proteína, quantificação de proteína e depois a derivação dessa proteína para as outras enzimas, né? Trocas gasosas, a gente não tem o IRGA. O que eu fiz? Por querer muito fazer contato e sempre fazer estágio durante a graduação, acho que só o primeiro ano que eu não fiz estágio. Os outros anos eu fiz um estágio na Exalc. Quem conseguiu contato para mim da Exalc, eu não lembro quem foi, se foi o Flavinho, mas eu sempre... aquele negócio da proximidade com o professor que eu também coloquei na minha apresentação. Eu sempre ficava conversando com os professores para ver, assim, onde que você acha que é legal fazer um estágio, não sei o que tem. Daí eu mandava um e-mail me apresentando, solicitando. Você vai ouvir 90% de não, e a cada 10, você vai receber 9 nãos, mas se for um sim, foi o da Exalc no GAP, que não me rendeu parcerias para fazer as análises, mas me rendeu experiência. E daí a Laís me apresentou o professor Dirceu Matos Júnior, né, que eu falei para ela que eu queria fazer estágio. Aí ela entrou em contato com ele, porque ela conheceu ele em um evento e achava legal os artigos dele e tudo mais. E aí foi onde eu vi a estrutura de laboratório e a abertura deles, a receptividade deles comigo. E aí eu consegui estabelecer essa parceria para fazer a pesquisa. Então, nada mais é que o poder fuçativo, que eu gosto de falar, o quanto que você está fuçando para encontrar essas parcerias, que não vão ser as mesmas, né? Às vezes deu certo para um, mas você não deu certo de trabalhar em tal laboratório lá que o outro egresso trabalhou e foi super bem. Você tem que estar ali, vai para Botucatu, fala com a Elizabeth Ono, que eu falei que não deu certo comigo, mas pode dar certo com outra pessoa, entendeu? Tem que fuçar. E em outras instituições de preferência, né, até para você ir conhecendo mais gente, o pessoal da pós-graduação que está saindo para o mercado, né, são bons contatos fazer. Beleza, valeu. Dá licença, Lucas, se puder fazer um questionamento aqui. Opa! Se não me engano, em 2019, você teve uma bolsa de estágio e pesquisa no exterior, no Instituto Valenciano de Investigações Agrárias, né, na Espanha. Isso. Poderia passar um pouco de como foi sua experiência lá na Espanha e o que agregou no seu projeto, na sua vida? Se você poderia dar um panorama para a gente. Nossa, foi, assim, sensacional. E até essa experiência de 2019 foi decisiva para eu decidir não fazer o doutorado. Mas não é porque eu não gostei, que eu nunca ia para a carreira acadêmica. É que eu gostei demais e queria ir só com a passagem de ida para lá. E no doutorado, se for fazer um doutorado de sanduíche, você já compra de ida e de volta, né? Aí você já fica naquela depressão, tipo, pô, cara, tem que voltar para o Brasil. E assim, abriu muito o horizonte para ver que a gente está dando luz na frente em questão de ensino. A graduação e o mestrado na Espanha deveria ser um só. A gente, numa iniciação científica, com o Daniel Baron, não vou falar com todos os professores da Lagoa do Sino, porque eu não sei como estão conduzindo, né? Mas com o Daniel Baron, a gente faz assim, para eles é quase um doutorado.
que a gente faz, entendeu? Então, eu assisti uma defesa de mestrado lá que parecia uma apresentação do SIC de vocês, assim. Entendeu? Mas não estou falando para rebaixar vocês, é para elevar vocês, falar assim, olha só, o que vocês apresentam no SIC poderia facilmente ser uma defesa de mestrado na Espanha. Mas é que lá tem essa cultura de ser meio que embutido o mestrado junto com a graduação. Lá praticamente todo mundo faz o mestrado depois da graduação. E daí isso veio na minha cabeça, mostrando assim, caramba, então a gente conhece muito mais. O aluno de mestrado lá não publica artigo. Ele vai começar a publicar artigo a partir do doutorado. São raros os que publicam artigo no mestrado. Então deu para ver o quanto a gente está à frente, né? Apesar de ele ser o primeiro mundo, ele ser da moeda cara, pororó. Mas como eu disse, quem vive, né, numa situação como a nossa aqui no Brasil, que tem às vezes recurso limitado, uma universidade que não tem tanta estrutura, o Instituto Valenciano não era tão mais top em estrutura quando se compara com o Centro de Citricultura Silvio Moreira. No Centro de Citricultura Silvio Moreira tem equipamentos mais modernos, tem uma estrutura, acredito que bem melhor em alguns aspectos, né, não todos, do que o Instituto Valenciano de Investigações Agrárias. Então, é bom para a gente perder um pouco da nossa síndrome de vira-lata, né? De achar que lá sempre é mais top, mas não, a gente na Lagoa de Cima faz muito mais. Perfeito. E em relação à questão da valorização assim, do pesquisador? E no Brasil a gente vê as questões da bolsa é um pouco complicado, né? A questão lá é melhor ou não existe algum tipo de país que seja mais interessante para? Lá é igual ou pior, tá? Porque lá tem bolsa, o pessoal ganha para fazer, só que a maioria das pós-graduações lá, se eu não me engano, o pessoal até paga para fazer. Tá? São pouquíssimas bolsas que existem, é bem concorrido, tá? E depois eu tenho uma amiga minha que eu fiz lá fazendo esse estágio, estava falando com ela esses dias, ela virou professora de biologia lá em Islas Baleares, né? É uma ilha ali que é da Espanha também. E ela fala que assim paga mal em relação ao mercado para professor. Então, tipo assim, um professor que entra para dar aula na Lagoa de Cima, ele vai estar... É relativo falar isso, né? Mas, assim, ele vai, às vezes, ganhar, para a realidade do Brasil, melhor do que um pesquisador que vai dar aula em Islas Baleares em relação à moeda de lá, né? É claro que lá o que eu fiquei fascinado, que eu queria muito voltar, é que um cidadão que ganha um salário mínimo, ele paga o aluguel e come. Aqui no Brasil, não. Né? Então, isso que eu fiquei encantado, que eu queria voltar para lá. Questão de ciência e tudo mais, eu falei, a gente é melhor. Mas em questão de sociedade e de redução de desigualdades num todo, aí eles estão na frente e é isso que me fez querer muito voltar. Perfeito, Lucas. Agradecer aí pela palestra, muito bem clara, né? Se por acaso alguém tiver mais alguma dúvida, puder ligar o microfone para ter essa conversa. É isso, né? Tomar um chazinho e dinamia. Perfeito. Muito bem. Bom, mais uma vez, agradeço o Lucas, agradeço a todos pela participação, pela interação com o nosso palestrante desse nosso primeiro workshop. Muito bom tê-los aqui. E aí, Obrigado. por favor, imagina. E aí, Raul, você pode, por favor, fazer aí a condução final dos trabalhos de hoje. Perfeito, professor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao senhor, professor Daniel Barão, que idealizou esse workshop e permitiu com que a gente estivesse durante esse tempo todo fazendo essas palestras e permitindo que os estudantes da graduação pudessem ter essa perspectiva dos alunos egressos, essa ponte, né? Então, muito obrigado aí. Agradecer a comissão organizadora, a Isabela Mesquita e o Daniel Souti, e sem eles a gente não estaria fazendo toda essa estruturação. E agradecer também nossos participantes que estiveram
desde todas as palestras presentes com a gente. Isso foi muito valioso. A equipe do Exísio agradece aí pela atenção. E quem sabe a gente tenha outros treinamentos que possa facilitar nosso aprendizado. Então, gostaria de agradecer a todos aí. Muito obrigado aí.